Olá, tudo bem? Hoje nós vamos resolver uma questão da segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná e o tema são gráficos de funções. Aí está a questão. Se você quiser, dá uma pausa no vídeo e tenta fazer. Logo em seguida, vamos à resolução. Considere as funções f de x igual a x menos 1 e g de x igual a 2/3 vezes x menos 1 vezes x menos 2. Item A. Esboce o gráfico de f de x e g de x no sistema cartesiano ao lado. Muito bem, vamos começar com f de x porque parece ser um pouquinho mais fácil. É uma função do primeiro grau e a gente pode pensar o seguinte: no mundo das funções, f de x é sinônimo de y. E eu vou fazer essa troca por um motivo muito simples. Para que nós possamos determinar o gráfico de uma função do primeiro grau, que é uma reta, a gente só precisa encontrar dois pontos quaisquer. Então, se eu disser que o y vale 0, eu vou ter 0 igual a x menos 1. E isolando x, temos que x igual a 1. Ou seja, no ponto dessa função f de x, no ponto em que y vale 0, eu tenho x igual a 1. Então, um ponto dessa função acabamos de encontrar, 1, 0, para x e y, o par ordenado aí. Então, a gente já pode mais ou menos esboçar esse ponto ali no gráfico. Em seguida, vamos pensar o seguinte: se o x dessa vez vale 0, quanto que vale o y? Se o x vale 0, eu vou ter y igual a 0 menos 1, consequentemente, y igual a menos 1. Ou seja, quando o x vale 0, o y vale menos 1, e aí eu tenho outro ponto da minha reta que eu posso representar no plano cartesiano aí. Com esses dois pontos já dá para fazer um bom esboço do gráfico da função f de x, que é uma função afim, uma reta. Agora a gente parte para a segunda função, que parece ser um pouquinho mais trabalhosa. G de x igual a 2/3 vezes x menos 1 vezes x menos 2. De novo, g de x a gente pode trocar por y para ficar mais fácil da gente calcular as coordenadas dos pontos. E olha só que legal, como eu tenho ali x menos 1 multiplicando o resto da função, se o x menos 1 for igual a 0, o x vai valer 1 e, consequentemente, quando o x menos 1 for 0, toda a função vale 0. Ou seja, aquele 1 ali, o x valendo 1, é uma raiz dessa equação, dessa função, melhor dizendo. A mesma coisa se aplica para o x menos 2. Mas olha só, se o x vale 1 quando a função vale 0, porque x menos 1 vai dar 0 e vai zerar toda aquela função ali, então eu já tenho um ponto dessa função, 1 para x, 0 para y. Com esse ponto que a gente acabou de encontrar, 1 e 0, a gente pode colocar já no gráfico para começar a esboçar essa nossa função. Veja que vai coincidir ali com a reta. Agora, aquele x menos 2 também está multiplicando o resto da função g de x. Então, se o x menos 2 valer 0, consequentemente a função inteira vai valer 0. Então, se x menos 2 vale 0, x vale 2. Então, achamos outro ponto da função. Quando x vale 2, a função inteira, ou seja, o y, vale 0. E também dá para a gente colocar já esse ponto aí no plano cartesiano. Agora, vamos evoluir vamos melhor dizer, desenvolver essa função aí para ficar mais fácil da gente determinar os demais pontos dessa função. 2/3 vai multiplicar o x e o menos 1 na propriedade distributiva, vai ficar 2x sobre 3 menos 2/3, certo? Tudo isso vezes x menos 2. E de novo vamos aplicar a propriedade distributiva. 2x sobre 3 vezes x vai ficar 2x² sobre 3, 2x terços vezes menos 2 vai ficar menos 4x sobre 3, menos 2/3 vezes x vai ficar menos 2x sobre 3 e, finalmente, menos 2/3 vezes menos 2 vai ficar mais 4/3. Tranquilo? E agora a gente pode juntar ali o que for semelhante. 2x² sobre 3 vai ficar do jeito que está. E menos 4x sobre 3 menos 2x sobre 3 vai ficar menos 6x sobre 3. Que, simplificando direto, vai ficar menos 6x sobre 3. Dá para simplificar, fica menos 2x, mais o 4/3. Perceba que isso nada mais é do que uma função de segundo grau.
E toda boa função de segundo grau é representada no gráfico como uma parábola. E nesse caso específico, como o coeficiente que multiplica o x² é positivo, é o 2/3, a gente vai ter uma parábola com concavidade para cima. Isso já dá uma boa ideia de como vai ficar o nosso desenho. Além das raízes que a gente determinou, a gente pode também encontrar o vértice da função. E o vértice da função é dado por essa fórmula aí. O x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Lembrando que o a é o coeficiente que multiplica o x², b o coeficiente que multiplica o x e o c é o termo independente. Então a gente tem ali a, b e c para jogar ali na fórmula para calcular quais são, melhor dizendo, as coordenadas do vértice. Então vamos prosseguir. O x do vértice é dado por menos b, ou seja, menos 2, dividido por 2a, 2 vezes 2/3. Tomando cuidado nas operações, vamos ter que o x do vértice é 2 dividido por 4/3. Quando a gente tem uma divisão com uma fração no denominador, a gente repete o numerador, que é o 2, e multiplica pelo inverso da fração que está no denominador. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, certo? Vai ficar 2 vezes 3/4, que dá 6 sobre 4, e simplificando direto fica 3 sobre 2. Esse é o x do vértice. Fazendo a mesma coisa com o y do vértice, lembrando que o delta é b² menos 4ac, vamos ter que o delta vai ser menos 2² menos 4 vezes a, que é 2/3, vezes c, 4/3. Isso dá 4 menos 32 sobre 9 quando a gente efetua todas as operações necessárias. Ou seja, quando a gente igualar aquele denominador ali do 4, que o 4 está dividido por 1, na verdade, né, a gente faz a diferença ali, a subtração do 4 menos o 32 sobre 9, e o 4, na verdade, é 36 sobre 9. Menos o 32 sobre 9 fica 4 sobre 9. Esse é o valor do delta. A partir daí, a gente calcula o y do vértice, que é menos delta, ou seja, menos 4 sobre 9, dividido por 4a, 4 vezes 2/3. O y do vértice, portanto, vai ser menos 4 sobre 9 vezes 8/3, e de novo, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Menos 4 sobre 9 vezes 3/8. Em cima vai ficar menos 12 e embaixo vai ficar 9 vezes 8, 72. Só que olha só, aquele 4 e aquele 8 dá para simplificar, vai ficar 2 no numerador. Perdão, no denominador. E aquele 3 e aquele 9 também vai ficar 3 no denominador. Então a gente tem que o y do vértice vale menos 1/6, certo? A gente multiplica os denominadores que sobraram, 3 e 2, e obtém 6. Então o x do vértice vale 3 sobre 2 e o y do vértice menos 1/6. Colocando ali no gráfico, vai ficar mais ou menos assim, bem próximo do eixo x, do eixo das abscissas. Outra coisa que a gente pode ver é o termo independente da nossa função original, que é o 4/3. Esse 4/3 nada mais é do que a coordenada y quando x vale 0. Ou seja, a gente achou outro ponto, quando x vale 0, o y vale 4/3. E a gente coloca ali mais ou menos no gráfico para fazer um esboço. Com esses pontos aí, já é mais do que suficiente para a gente determinar mais ou menos o gráfico dessa função g de x, beleza? Item B. Calcule as coordenadas x e y dos pontos de interseção dos gráficos de f de x e g de x. Quando nós temos duas funções que se interceptam, a maneira que a gente usa para identificar quais são as coordenadas dos pontos de interseção é simples. Basta igualar as funções. F de x é igual a g de x. No momento em que f de x é igual a g de x, a gente tem os pontos de interseção desses gráficos. F de x é x menos 1 e g de x, como a gente já havia desenvolvido no item anterior, é 2x² sobre 3 menos 2x mais 4/3. Uma estratégia interessante aqui é tirar fora aquele denominador chato que é o 3. Então eu posso multiplicar a equação inteira, os dois lados, por 3. Multiplicando todo mundo por 3, vai ficar 3x menos 3 igual a 2x², o denominador sumiu, menos 6x mais 4.
E agora é só deixar todo mundo do mesmo lado, passando aquele 3x e o menos 3 para o outro lado e ao mesmo tempo trocando o sinal. E vamos ter o seguinte, 2x ao quadrado menos 6x menos 3x, que passou trocando de sinal, mais 4 mais 3, tudo isso igual a zero. Juntando os termos semelhantes, ficamos com 2x² menos 9x mais 7 igual a zero. E a partir daí, nada que um Bhaskara não possa resolver para a gente. Lembrando que o Bhaskara é o seguinte, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. O x, portanto, vai ser menos b menos 9, que vai dar 9, mais ou menos raiz quadrada de menos 9 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 7, dividido por 2a, que é 2 vezes 2. Então vamos ficar com o seguinte, ali dentro da raiz, vamos ter menos 9 ao quadrado dá 81 positivo, e menos 4 vezes 2 vezes 7 vai dar menos 56. No denominador ficamos com 2 vezes 2, menos 4. Ainda dentro da raiz vamos ter 81 menos 56, que dá 25. E raiz quadrada de 25 é 5. Colocando ali direto, vamos ter que o x vale 9 mais ou menos 5 sobre 4. Uma raiz dessa equação, portanto, vai ser 9 mais 5 sobre 4, que dá 7 sobre 2, certo? 9 mais 5 dá 14, 14 sobre 4 simplifica, fica 7 sobre 2, e 9 menos 5, que dá 4, dividido por 4. 4 dividido por 4 dá 1. Então essas são as duas raízes. E o que essas raízes querem dizer? Elas querem dizer que são essas as duas coordenadas x dos pontos de interseção dos nossos gráficos ali. Para calcular as coordenadas y desses pontos, basta pegar qualquer uma das funções, e obviamente eu vou escolher a f de x porque ela é mais fácil, e substituir os valores que nós encontramos. Ou seja, f de 7 sobre 2 vai ser o quê? Vai ser 7 sobre 2 menos 1, que vai dar 5 sobre 2. E esse valor, 5 sobre 2, é o valor da coordenada y quando x vale 7 sobre 2. Então acabamos de encontrar uma coordenada completa, um ponto aí de interseção entre os gráficos de f de x e g de x. 7 sobre 2 e 5 sobre 2. Fazendo a mesma coisa com outro valor de x que a gente encontrou anteriormente, que é 1, vamos ficar com f de 1 igual a 1 menos 1, que dá 0. E esse é o outro ponto de interseção. Quando x vale 1, o y vale 0. Esse é o outro ponto de interseção entre as duas funções, que a gente pode representar ali em vermelho, certo? Lembrando o seguinte, apenas com o desenho não dá para ter certeza de quais são os pontos de interseção, não dá para ter certeza das coordenadas desses pontos. Somente com o cálculo é que é possível determinar com precisão quais são as coordenadas dos pontos de interseção entre as funções. Beleza? Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Um grande abraço e até a próxima!